Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre première classe de français. Je me présente, je m'appelle Fernando Kumbe e je serai votre professeur de français. Alors, hoje, meus caros, antes de aprofundarmos para a nossa aula, gostaria de apresentar-vos aqui mais ou menos a ideia de como é que o nosso curso de francês vai funcionar. O nosso curso vai estar basicamente dividido em duas fases, na primeira das quais eu proponho apresentar-vos aqui aquilo que eu chamo de éléments clés para apprendre le français. O que é isto de éléments clés para apprendre le français? Les éléments clés para apprendre le français são elementos imprescindíveis, são elementos chaves, sem os quais, na minha ótica, claramente, não se pode pensar em começar a aprender francês. Esses elementos, eu vou categorizá-los numa série de aulas, numa série de 6 aulas, atenção, então vocês vão encontrar esses elementos chaves para aprender francês numa série de 6 aulas especificamente preparados para isto. E a segunda fase refere-se ao curso propriamente dito, quer dizer, o bonjour, comment ça va, todos aqueles elementos que vocês esperam. Então, esses elementos vão estar categorizados numa outra série. Lembrar-vos que isto é o primeiro nível. E por se tratar do primeiro nível, eu proponho-me a falar francês, a falar português também, que é para garantir que a matéria seja entendida da melhor maneira possível. Alors, o primeiro elemento que nós vamos ver hoje, dos 6 elementos que nós vamos ver ao longo das 6 aulas, é les mots interrogatifs, as palavras interrogativas. Tenho aqui uma lista das palavras interrogativas que passo a apresentar-vos. D'abord, nous avons comment. O comment dá a ideia de modo, corresponde a como. Atenção, porque em português nós temos o como interrogativo, depois temos o como comparativo. O comment em francês corresponde ao como interrogativo, apenas interrogativo. Para o comparativo nós teríamos uma outra palavra que se chama comme. Comme. Este comme é que corresponde ao como comparativo em português. Vous avez ici un exemple. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ensuite, nous avons où. Ça se prononce où. O où indica a ideia de lugar. Indica-nos a ideia de lugar, lieu. Par exemple, où est le musée? Où est le musée? Onde é que fica o museu? Après, fica depois, nous avons qui. Ça se prononce qui. O qui usamos para perguntar sobre uma pessoa, sobre alguém, sobre uma pessoa. Qui est Kumbe? Moi, c'est Kumbe. Moi, je m'appelle Kumbe. Je me présente, je m'appelle Kumbe. C'est moi. Qui est Kumbe? C'est moi. Ensuite, nous avons pourquoi. O pourquoi vamos utilizar para perguntar sobre a razão de ser das coisas. Corresponde a porquê. Pourquoi. Donc ça se prononce pourquoi. Pourquoi. Exemple, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Donc je vous rappelle que vous devez toujours mettre les points d'interrogation là à la fin. Donc, pourquoi tu ne viens pas? Porquê que não vens? Porquê que não vens? Ensuite, nous avons quand. O quand, vamos utilizá-lo para perguntar sobre o tempo. Ça va? Sobre o momento, o tempo. Exemple, quand on fête, quando é que festejamos? Quand on fête, quando é que festejamos? Quando é que será a festa? Ensuite, nous avons combien. O combien, apenas o combien, vamos utilizar para perguntar sobre o preço. Le prix. O preço. Le prix. Apenas o combien. Mas quando temos o combien de, esse elemento, todos, quer dizer, o combien com a preposição de tudo junto, isto vamos utilizar para perguntar sobre a quantidade. Par exemple, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? À quantas pessoas? Il y a combien de personnes? Donc c'est un variable. É invariable, c'est un variable. Combien de? Et puis finalement, nous avons que ou quoi. Donc, le que, le quoi, nous allons utiliser pour parler d'une chose. Para perguntar ou falar de uma coisa. Coisa. O quoi et o que. Par exemple, c'est quoi? C'est quoi ton problème alors? C'est quoi la difficulté?
C'est quoi le problème pour apprendre le français? Est-ce que vous avez un problème pour apprendre le français? C'est quoi ton problème? Donc, vous avez ici, c'est quoi? Alors, ça va? C'est clair? C'est compris? Alors, merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.